Então, uma boa noite agora oficialmente a todos vocês, a todas vocês. Uma alegria muito grande poder ter um grupo tão grande. Estamos perto de 40 pessoas, ou seja, é o que nós imaginávamos. E um grupo diverso de pessoas de muitos lugares diferentes, uma alegria muito grande. Expressa a minha gratidão de poder ver o pastor Dilmar, que foi o pastor da minha confirmação. Lembro com muito carinho e lembro que o pastor Dilmar escolheu o versículo da minha confirmação. Ele não lembra mais qual é o versículo, mas eu nunca esqueci. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, pastor. Lembro com muito carinho. E saúdo a todos vocês, né? Vejo mais outros colegas, pastores também aí, e gente de todos os lugares. Uma alegria muito grande. Gratidão, pastor Gerson, por ter aceito o convite, o desafio de trazer este tema tão relevante para nós, né? O relacionamento e o cuidado com pessoas idosas. E eu quero saudá-los a cada uma de vocês com duas palavrinhas bíblicas e vejam como já na Sagrada Escritura nós temos tantas palavras que falam da relação com pessoas com mais idade. Eu faço menção ao Salmo 71, versículos 16 até o 18, onde nós lemos assim: Falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus, anunciarei a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. É uma fala de uma pessoa idosa que expressa que ele vem pregando e anunciando a fidelidade de Deus desde a sua mocidade, e agora, já com cabelos brancos e com muita idade, ele continua percebendo que Deus está com ele e ele deseja continuar expressando o que Deus tem feito por ele. E também lembro Isaías 46, versículo 4, onde o profeta Isaías disse assim: E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e os salvarei. Isaías falando em nome de Deus, dizendo que Deus continua cuidando da gente, independente da idade que a gente tem. Eu vejo ali crianças como a Isabela, né? E vejo pessoas de bastante idade. Deus continua cuidando de cada um, de cada uma, e o faz com muito amor em todas as idades da vida. E este amor que Deus tem por nós, este cuidado que Ele manifesta, expressa por nós em todas as idades, nós também queremos ser um reflexo desse cuidado no dia a dia das pessoas de diferentes idades, mas de forma bem especial hoje vamos conversar sobre este relacionamento com as pessoas que têm mais experiência que nós, né? Que seja de fato uma noite abençoada. E nós vamos começar, pastor Gerson e demais, cantando um hino, e após o hino nós vamos ter uma palavra de oração, e aí já passamos ao pastor Gerson para que possa nos conduzir nesta noite. Cantamos. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente,
ter uma palavra de oração? Querido e amado Deus, nós te somos imensamente gratas, porque tens cuidado muito bem de nós. E o faz desde o início de nossa jornada e por toda a vida. Obrigado, Deus, por teres cuidado de cada uma destas pessoas que aqui conosco estão nesta noite e dos seus. Graças te damos, bondoso Deus, porque por toda a vida nós temos o privilégio de pregar o Evangelho, anunciar a tua boa nova da salvação. Graças, Deus, porque por toda a vida nós temos o privilégio e a graça de cuidar bem uns dos outros. Sê conosco nesta noite, derramando do teu Santo Espírito para que possamos aprender como podemos nos cuidar melhor. Abençoa também o partilhar do pastor Gerson, que seja, de fato, um partilhar edificante para cada um e cada uma de nós. Entregamos esta noite em tuas bondosas mãos, por Cristo Jesus. Amém. Então, pastor Gerson, passamos a palavra agora aqui para você que possa conduzir a nossa fala, o nosso bate-papo. Eu acho que você está como co-anfitrião, se precisar compartilhar alguma tela, lâminas, aí fique à vontade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem chegou agora, bem, estamos com 40 pessoas na sala. Tirar esse aqui. Então, de minha parte também, quero dar as boas-vindas a vocês, a todas, todos que atenderam ao nosso convite nessa noite. A gente vive um momento da nossa vida na sociedade, no mundo, no Brasil, em que a gente tem carência de se encontrar, mas que bom que tem essa alternativa técnica de a gente poder se encontrar também com pessoas fora da cidade onde nós moramos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, aceito, o que também demonstra o interesse pelo assunto, o tempo hábil para divulgar esse evento nem foi tão grande assim, e o que mostra o interesse com relação a esse tema. Também a paróquia Cristo Salvador, da qual eu faço parte como membro e pastor voluntário, né? Os pastores são pastora Vera, pastor Alfredo, eu sou apenas um cooperador voluntário nesse contexto e eu sou muito agradecido pelo espaço que me é dado em outras ocasiões e especialmente hoje à noite. Eu sou, além de pastor, a minha função principal é de educador, professor, então já há muitos anos, décadas inclusive, eu trabalho como docente, tanto no campo da teologia, preparando pastores e missionários, como também em outros contextos, com profissionais da área de saúde, com educadores, com psicólogos. Então, nessa minha trajetória docente, tenho abordado muitos temas relacionados ao cuidado, e de maneira mais recente, o assunto do idoso, da idosa, está se tornando caro para mim, porque também eu vou avançando nos anos. Também eu já sinto o envelhecimento se aproximando e tomando conta do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, né? Então, ele não é, de longe, um assunto apenas teórico, abstrato, sobre o qual eu quero conversar com vocês nessa noite, mas é um assunto de experiência de vida. E, assim como oramos também, o meu desejo é que possamos ter um excelente proveito. Eu muito teria vontade de ouvir o nome e a procedência de cada um de vocês, mas o número grande, né, representativo aqui, hoje à noite, não nos permite. Ainda assim, eu planejei de dividir essa fala em 3 momentos, e em meio a cada um desses momentos, eu vou abrir a possibilidade de alguns de vocês manifestarem uma pergunta, um complemento, uma experiência, sim, de modo sim, bem pontual, né? Mas de maneira que não seja um espaço apenas onde eu falo. Claro, eu tenho que trazer a substância do assunto, o direcionamento,
mas que em algum momento a gente possa ouvir pelo menos alguns de vocês falar acerca do tema. Então, quais são os meus objetivos, as minhas motivações para esse assunto? Uma é que também eu já estou, pelo menos oficialmente, na terceira idade, né? Já sou considerado um idoso, oficialmente. E os outros objetivos estão em volta dessa experiência pessoal, né? A gente percebe, sabe, que cresce o número de idosos, e no Brasil também. Estamos envelhecendo, de maneira que esse é um assunto que precisa ser tratado. Claro que se vocês ouvissem um médico ou, quem sabe, um psicólogo, ele iria dar uma orientação um pouco diversa, um pouco diferente para essa fala. Aqui quem está com vocês é um educador, um professor e um pastor. Então, evidentemente, o direcionamento da conversa vai nessa direção. Também uma outra constatação e que é transformada em objetivo para a nossa conversa agora é de que em praticamente todas as nossas famílias nós temos integrados idosos. Aqui mesmo, né? Boa parte dos que eu vi na tela também já são idosos ou estão caminhando rapidamente nessa direção. Eu ainda tenho o privilégio de ter uma mãe aos 90 anos, e que não mora conosco, mas mora próximo de Curitiba, em Joinville, e com a qual nós temos muito contato. E também os pais da minha esposa, que moram no Rio Grande do Sul, octogenários, e também são do nosso círculo familiar e estão no horizonte dos nossos cuidados, das nossas trocas, dos nossos relacionamentos. E não por último, né, como inclusive já mencionei, nós estamos envelhecendo. E preparar-nos para essa fase da vida é muito necessário, significativo e recomendado. Inclusive, tem uma obra que eu uso como referência hoje à noite, que é um psiquiatra suíço, que há muitos anos atrás escreveu esse livro aqui, É Preciso Saber Envelhecer, né? Eu ainda estou lendo ele, mas cada página é riquíssima de conteúdo, né? E ele enfatiza, no decorrer das páginas do seu livro, a importância de a gente começar muito cedo a se preparar para o tempo da aposentadoria e o tempo daquilo que nós chamamos de terceira idade. E uma última constatação, e que se transformou em objetivo para hoje à noite, e sobre o qual eu quero discorrer com um pouco mais de detalhes, é que a sociedade moderna, a sociedade na qual nós vivemos e que valoriza o trabalho, a produtividade por meio do trabalho, despreza os idosos. Há pouco lugar para o idoso. Inclusive, é possível falar que, entre muitos outros preconceitos de nosso convívio social, o idoso é uma classe de pessoas que sofre o desprezo e o preconceito. Isso não tanto num sentido pessoal e agressivo e intencional, mas cultural. É uma característica da cultura moderna, da sociedade moderna, dar pouco espaço para os idosos. Então, isso tudo está no horizonte dos meus objetivos hoje à noite, e eu vou dividir a fala em 3 partes. A primeira parte é a condição do idoso, o idoso na sociedade hoje. Alguns impulsos a respeito dessa condição, né? O lugar do idoso, a percepção do idoso na sociedade de hoje. A segunda ênfase da minha fala vai ser a relação idoso-cuidador. E eu não penso aqui no cuidador, tanto aquele cuidador profissional contratado, mas o cuidador dentro da família. Os filhos
podem ser os cuidadores dos idosos, né? E, em alguma medida, os idosos são os cuidadores dos filhos e dos netos, né? Então, essa relação vai ser um segundo tópico da minha fala, entre a relação entre idoso e cuidador. E um terceiro momento, eu quero falar sobre a importância de se respeitar a autonomia do idoso e a presença atenta dos cuidadores, das cuidadoras, para, no contexto de onde há idosos, né? Então, e bem no finalzinho, eu quero falar sobre a graça que liberta. A graça que liberta para vivermos também nessa condição de idosos e de cuidadores de idosos, né? Então, são 3 momentos. Eu quero citar uma frase, depois eu vou projetar essa frase um pouco mais adiante, essa frase do psiquiatra que eu acabei de citar, desse livro, É Preciso Saber Envelhecer, uma frase do Paul Tournier, suíço, já falecido, mas que foi, por ocasião da sua aposentadoria, convidado a fazer uma pesquisa e escrever esse livro acerca da aposentadoria e da vida mais avançada em idade. Então, eu vou ler uma frase desse Paul Tournier, desse psiquiatra, que diz assim: são espetaculares as transformações que se podem produzir nos anciões quando se sentem aceitos, estimados e integrados numa comunidade benevolente. São espetaculares as transformações que se podem produzir nos anciões quando se sentem aceitos, estimados e integrados numa comunidade benevolente. É característica nossa, em qualquer faixa etária, em qualquer idade, o desejo por aceitação, por estima e valorização. Eu vejo isso permanentemente na relação com os nossos filhos e também com os nossos 2 netos. No entanto, essa necessidade de aceitação, estima, valorização, ela não desaparece no idoso. Ela não desaparece no idoso. Ainda que, por vezes, fique camuflada. O idoso, como todas as outras faixas etárias, tem grande necessidade de aceitação, estima e valorização. Lembro-me de uma viagem em aula que eu estava fazendo no interior da Bahia, anos atrás, e no carro estava um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta disse: olha, a minha faixa etária que eu mais gosto de trabalhar são os idosos, como fisioterapeuta. E eu lhe perguntei: mas por que essa sua preferência? Ele disse: porque os idosos são os que mais atendem aos conselhos, às orientações de saúde e fazem os exercícios e fazem o que é solicitado. Claro, por uma necessidade, né? Mas também porque é uma característica nessa faixa etária o idoso ser bem mais sensível, bem mais atento, bem mais aberto a algumas trocas que em outras faixas etárias, especialmente adulta, a gente não vê tão refletido. Então, imaginemos agora tudo o que é promovido voltado aos idosos. Eu fiz uma relação... Pode entrar. Oi. Eu fiz uma relação bem pequena aqui, mas há inúmeras outras iniciativas só para nós despertarmos o quanto a questão da presença do idoso e do cuidado para com ele se multiplica na sociedade atual. Então, imaginemos os convívios comunitários na igreja e em outros grupos. A minha mãe, por exemplo, agora 1 ano e meio, já sem poder fazer isso, tem
um grupo de idosos, coordenada por uma pessoa um pouco mais jovem, né, e que faz o café mensal. Né? Imaginemos os exercícios físicos em grupos de idosos nos parques, a visitação aos idosos, atividades de lazer, né, ou mesmo atividades de mais do que lazer, mas de arte, de produção de arte, inclusive para várias pessoas, atividades de subsistência. Né? Eu sei aqui, hoje à noite, tem pessoas que estão junto com a gente, que também já estão na terceira idade como eu, né? E que fazem atividades de subsistência, bolachas, né? Doces gostosos, e grupos de dança, grupos de canto, cafés, viagens, convívio familiar, acompanhamento de saúde, né? Cuidadores cuidando da saúde de outros, proximidade com os filhos e netos. Eu vejo aqui no nosso contexto familiar o quanto nossos filhos pedem a presença dos avós e não poupam esforços de fazer contatos com eles, ainda que não morem na mesma cidade. Né? Filmes e leituras, longas conversas. Então, são só algumas atividades voltadas a essa faixa etária que acontecem no contexto social e também das igrejas e que mostram e revelam a importância, né, a riqueza e a necessidade de nós nos ocuparmos com esse assunto. Em leituras e trocas que eu venho fazendo sobre esse assunto, né, constatamos que uma das enfermidades, uma das, poderíamos chamar assim, de doenças do mundo moderno é a despersonalização. Nós vivemos o mundo da técnica, o mundo do cumprimento de horários, de funções, de tarefas, e não poderia ser diferente, porque essa é uma exigência profissional e que faz com que a gente culturalmente viva numa parte do mundo onde as relações são pouco pessoais, elas são muito mais formais, elas são muito mais técnicas, e isso é algo que vai sendo replicado no nosso modo de pensar e agir. Nós aprendemos sobre praticamente tudo. Imaginemos, inclusive, os manuais sobre relacionamento entre casais, relacionamento sexual. Nós temos em todas as áreas do fazer humano e do ser humano, nós temos manuais que nos ensinam a como fazer as coisas, as técnicas. No entanto, essa extrema sociedade do fazer, da performance, né, do agir de forma pensada, racional, levou a cultura, né, dos últimos séculos, a cultura moderna, que a gente diz assim, a uma grande despersonalização. De modo que a gente sabe menos como nos relacionar com as pessoas, ou seja, naqueles elementos mais profundos, mais de demanda de aceitação, de carinho, de afeto, de valorização. Por quê? Porque tudo é corrido, né? Então, e nessa condição social, nós vivemos, crianças, jovens, adultos e o idoso, né? E um das consequências e sintomas desse mundo do corre-corre, do horário, da performance, né, da rapidez, da concorrência, é que nessa despersonalização a gente fica angustiado.
Paul Ricoeur, um filósofo muito conhecido, diz que o mundo sem pessoas, o mundo da técnica, é um mundo do vazio da alma. Aquelas necessidades mais íntimas, mais pessoais, acabam ficando mais de lado, né? E isso faz com que todos nós tenhamos e vivenciamos angústia. E o idoso é aquele que, por ter percebido que envelheceu e já está fora do mercado de trabalho, ou paulatinamente fora do mercado de trabalho, é o que mais sente o baque dessa realidade social, cultural, da rapidez, da técnica, do agir performático, é o que mais sente porque ele está fora, ele saiu. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Eu sempre brinco assim com alguns amigos que são da minha idade, né? Eu brinco, porque a gente, fazendo um pouco de humor, enfrenta melhor as coisas. Eu sempre digo que o meu futuro está no passado, né? Boa parte de futuro a gente já viveu, pelo menos os que têm mais idade, né? E nessa fase em que o aposentado, o aposentada, né, o idoso, a idosa vive, é uma fase que pode gerar angústia, porque ele percebeu que, né, ele está fora a sua existência enquanto ser produtivo, ser de trabalho, que é valorizado, que é estimado por causa da sua produtividade, isso em grande medida já passou. E aí há o risco de uma grande melancolia, né, acompanhada de angústia, de sentimentos depressivos nessa fase da vida. Enquanto que os mais jovens, né, desempenhando os seus papéis produtivos para a sua própria subsistência, acaba se despersonalizando ao longo dos anos e não se preparando o suficiente para aquela última parte da sua existência. Inclusive, eu lembro aqui de um educador que diz que a existência humana ela é dividida em 4 partes, né? Tem a primavera da vida, as crianças, né? Tem o verão da vida, já o adulto, e tem o outono da vida, que é alguém que já é adulto há mais tempo, e tem o inverno da vida, que é os últimos anos. E então, de modo que, inclusive, se diz assim, o jovem hoje também tem angústia, e muita angústia. O jovem, ele tem uma angústia típica, que é o medo de não conseguir um espaço na sociedade, né? Não só no mercado de trabalho, mas ser feliz no casamento, né? A expectativa dos filhos, se manter no emprego, ter amigos, né? O adulto teme perder o seu lugar no mercado de trabalho, ele continua estudando e criando para se manter ativo, né? E o idoso teme em perder definitivamente o seu espaço. Então, essa é a condição que se vive, né? Todos nós, em todas as idades, vivemos essa realidade da despersonalização na nossa cultura, mas os aposentados e os idosos vivem isso de uma forma mais escancarada, em função do momento de vida em que se vive em muitos lugares, não é em todos os lugares assim, nem é em todas as culturas. Eles são objetos de desprezo, nem sempre consciente, né? Simplesmente porque as coisas são assim, porque no nosso meio coisas estão acima de pessoas, né?
A nossa sociedade pôs as coisas acima das pessoas. Eu estou falando de uma forma geral. Eu não estou dizendo que, de modo algum, que em todas as famílias isso é assim, pelo contrário, né? E nem que em todas as culturas é assim. Há culturas que valorizam muito os idosos, muito mesmo, são quase venerados, né? Como no Oriente. Mas na cultura ocidental, nessa parte do mundo em que nós vivemos, né, o idoso é alguém que é como se estivesse nu. Ele só tem o valor por si mesmo, por estar aí, por ainda estar vivo, por ainda estar circulando no nosso meio, né? Mas não pelo que ele pode, em termos de produtividade, tá? Agora, produtividade técnica, né? Como resultado de eficiência, ele está nu nesse nosso contexto, né? De modo que eu fiz também algumas pesquisas em alguns artigos que falam sobre idosos na realidade brasileira, né? E se verificou sobre a violência sofrida pelo idoso, e se tem detectado através de pesquisas em contextos diferentes do Brasil que quem mais sofre a violência, o idoso que mais sofre de violência é a mulher. Mais do que o idoso homem, a mulher é a que sofre violência. E isso, especialmente no ambiente familiar, onde os idosos passam grande parte, né? Passam a maior parte da sua vida. Né? E essa violência nem sempre é violência física, mas especialmente violência psicológica, né? Aquele tipo de violência que nem sempre não é fácil de detectar, né? E que a literatura chama de assédio moral, quando uma pessoa é assediada moralmente no sentido de desvalorizar a sua pessoa, a sua condição humana. A maior índice de violência é decorrente disso. E tem, muitas vezes, relação com uma dependência financeira. Há muitos, isso diz a literatura que eu venho estudando, que quando há maior dependência financeira do idoso para com os mais jovens, ou dos jovens para com o idoso, de repente, dependendo em parte do complemento financeiro, isso também é um grande gerador de conflito, né? E a violência, que não é, como eu falei, apenas, e via de regra, física, né? Mas moral ou psíquica, né? Ela aumenta quando começam a surgir sinais de limitações funcionais e cognitivas. Na medida em que o idoso começa a tropeçar dentro de casa, a bater nos cantos, a perder a sua mobilidade, a sua motricidade, né? Isso são motivos para aumento dos conflitos no relacionamento com os idosos. E também no âmbito cognitivo. Quando a pessoa se torna... até eu fiz aqui um levantamento sobre as habilidades cognitivas, quando a pessoa se torna por demais emotiva, chora por qualquer coisa, né? Ou quando ela tem dificuldade de aprender alguma coisa, ou ela pergunta sempre de novo como fazer e já esqueceu logo a seguinte, ou não consegue planejar suas tarefas, não consegue organizar o seu tempo, perde motivação, ou se torna esquecido, ou não presta atenção e sempre pergunta, o que você falou? Pode ser também perda auditiva, mas, ao mesmo tempo, perda de atenção também. Então, quando começam a surgir as habilidades, as limitações, não só
motoras, mas também cognitivas, então isso pode ser um momento de geração de muito conflito. E eu até tenho aqui a falar algo sobre isso, né? Que, inclusive, tenho aqui um sobrinho, o Tito, que está participando da nosso encontro aqui hoje à noite. Legal, Tito, meu sobrinho lá de São Leopoldo, né? Ele sabe, e o Felipe também, a Cíntia, que estão conosco aqui. O meu sogro, ele teve algumas crises isquêmicas no passado, né? Que tornaram, que fez com que o seu comportamento mudasse um pouco, né? Nada da sua personalidade, da sua identidade foi afetada, muito pelo contrário, ele continua a mesma pessoa de sempre, mas com a memória mais curta afetada e a memória de longo prazo, então, muito ativa. Então, ele é um contador de histórias do passado, né? E ele conta para nós inúmeras vezes as mesmas histórias já durante anos, né? E eu sei o quanto isso é difícil para mim, como genro, trabalhar isso no meu mundo emocional, no meu mundo pessoal, tratando ele com o devido respeito que ele merece, né? Como pessoa. O quanto isso tem sido um exercício de aprender a cuidar, né? Aqui nesse contexto familiar, e que muitas vezes geraram conflitos, e às vezes conflitos até de lágrimas, né? De choro, ou de necessidade de a gente pedir perdão e começar o relacionamento de novo. Então, idosos são pessoas em estado de vulnerabilidade. Há muitos grupos sociais que são vulneráveis, indígenas, em certo sentido também mulheres que sofrem muita violência na sociedade. Há muitos temas que envolvem grupos sociais vulneráveis, e é importante que a gente se dê conta de que o idoso também é um grupo vulnerável, porque apresenta suas fragilidades e necessitam de cuidados e atenção. Bom, eu fiz a primeira parte, as outras partes eu estou olhando o relógio, né? Então, eu combinei com vocês ficar até 8h30, então eu tenho esse tempo para as outras duas partes. O que eu pensei agora, não é possível os 44 pessoas que estão participando falar, mas eu gostaria que algumas pessoas abrissem o seu microfone agora e dissessem não tanto contar uma história de vida aqui, tá? Mas que dissessem assim aquilo que sentem liberdade para dizer. Qual é o teu interesse sobre o tema do envelhecimento e do cuidado do idoso? Porque vocês veem que eu estou falando numa dupla mão, né? Uma, nós em relação aos idosos, outra nós como pessoas que estamos dia a dia envelhecendo, né? O que te faz estar aqui hoje à noite e ter interesse por esse assunto? Mas uma frase, uma palavra, tá? Só quem quiser. Sem maiores delongas, para a gente ter um feedback agora, tá? Um primeiro feedback sobre esse assunto tão importante. Obrigado até aqui, pastor Gerson. Eu vou organizar as falas, então, para não ter 2 ou 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, se alguém... Eu vou pôr no mudo aqui, porque eu não vou comentar, tá? Tá bom, então eu vou ver quem... É uma palavra, uma frase só, tá? Então, quem deseja falar, levanta a mão que eu visualizo, de preferência se estiver com a câmera aberta, tá? Senão não vou... Senão Newton levantou a mão. Newton, fala, Newton. Tá contigo a palavra, Newton. Pode abrir o microfone.
Aceitação amorosa. Obrigado, Newton. Mais alguém? Levanta a mão aí. Elaine está levantando. Elaine, desativa o teu microfoninho lá. Ativa ele, na realidade. Ativa. Isso. É normal ter medo do envelhecer? Levanta a mão de verdade. Essa é uma pergunta, né? Com certeza. Sim. Com certeza. É da condição humana ter angústia e ter medo, né? O que nós temos como objetivo hoje à noite, né? Já que é uma pergunta, eu vou reagir, né? É como nós podemos trabalhar de modo saudável esse medo, essa angústia, né? Isso ainda vem para frente, um pouco à frente, né? Muito boa a sua pergunta. Obrigado, Elaine. Mais alguém? Eu vi ali que estavam abrindo o microfone. Eu tinha aberto, pastor. É justamente isso. É medo de envelhecer. Não da velhice, mas é medo de envelhecer, justamente. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Newton? Talvez tenha sido objetivo demais, mas, pastor Gerson, uma vez me falaram assim que a gente pode se preparar para a velhice, então tem uma expectativa sobre isso, né? De uma forma, a analogia, se a gente vai ser uma mala sem alça ou uma mala com rodinha fácil de carregar, né? Então, essa é a minha dúvida. Pois então, Newton, esse vai ser o segundo tópico. Agora, o primeiro tópico foi a condição do idoso na sociedade moderna, né, de um modo bem genérico, né? Não estamos aqui fazendo afirmações que todos vivem o drama dessa fase da vida na mesma intensidade, mas agora, o que nós podemos, ao envelhecer, aprender? E qual é a contribuição que a gente pode ter nessa fase da vida, na medida em que vamos envelhecendo? Então, essa pergunta do Newton introduz o meu segundo tópico. Então, vamos lá. Ao final dele, eu vou abrir mais uma oportunidade para alguns compartilharem, né? Então, na sequência, eu convido vocês a nós fazermos uma pergunta, um questionamento em sentido inverso, né? Como podem os idosos dos quais nós cuidamos nos ensinar a ajudar a responder a essa realidade moderna e pessoal, repleta de incertezas na qual vivemos? O psiquiatra Paul Tournier, em todo o seu livro, bate nessa tecla, que a vida, nesse período da existência, é uma grande oportunidade de a gente ampliar os nossos horizontes culturais, pessoais, relacionais, né? O idoso pode, quando já antecipadamente, né, começa a prestar atenção no seu próprio envelhecimento e no envelhecimento dos outros, aproveitar essa fase da vida para recuperar a sua pessoalidade, em grande medida perdida por causa das exigências do mercado de trabalho, né? Então, a gente aqui, quanto a isso, pode dizer que se observa em muitos lugares, na igreja, no contexto das relações familiares, em outros âmbitos sociais, idosos muito bem resolvidos, né? E que, apesar de estarem fora do mercado de trabalho, né, já não são mais produtivos sob o ponto de vista profissional, eles refizeram, ressignificaram a sua existência, de modo que se fazem presentes com pessoas, enquanto avós na relação com os netos, né? Ou enquanto pessoas que se preocupam com outras, que ligam, que vão ao encontro, que promovem, né? E aqui a gente tem N
inúmeros exemplos que poderiam ser dados, né? Voltando ao tema da minha mãe, com 90 anos, é ela que liga para os seus poucos irmãos que ainda... Newton, um grande abraço, está sendo gravado, tá? Então, bom cuidado com a sua mãe, né? O Newton cuida da sua, junto com a Rosicler, né? Cuida da sua mãe, né? Então, esse é a oportunidade de a gente restaurar a nossa pessoalidade, né? Prestar atenção na autoestima, na forma como a gente age com as pessoas ao nosso redor, nas palavras que nós usamos, né? Na forma como nos comunicamos com as pessoas. Tem um texto que circula nas redes sociais, eu já recebi diversas vezes, né? Onde diz assim que o idoso deveria gastar o dinheiro que ele poupou, não dá para os filhos, não dá para os netos, viajar, cuidar da sua aparência, comer bem, tudo isso é um texto que você já deve ter recebido, eu já recebi várias vezes, e eu sempre gosto de ler esse texto, acho ele sensacional. Com um porém, né? Que isso não fosse um agir egoísta, voltado apenas para si mesmo, né? Mas um resgatar a sua própria pessoalidade, a sua própria autoestima, na medida em que a gente busca pessoas e vai ao encontro delas, né? Eu sempre digo para pessoas idosas, você tem um valor, você está aí mesmo não fazendo nada, né? Nós somos duques e duquesas quando avançamos em idade. Os mais jovens não necessariamente querem que a gente dê conselhos e diga para eles como as coisas no passado foram melhor feitas do que hoje. Não é tanto esse o papel do idoso, mas é o da presença. Então, é o duque, a duquesa, que não tem nada para fazer a não ser colocar uma coroa na cabeça e dizer, olha, eu estou aí, né? E com essa luz iluminar todos os que estão ao redor, né? Sabedor da enorme riqueza do progresso tecnológico do nosso tempo, eu vou citar mais um autor aqui, e da grande miséria das relações pessoais, o homem e a mulher deverá esforçar-se na sua restauração. E é aqui onde nós vemos a verdadeira e grande missão para os idosos. Como tarefa básica, trazer o calor humano e a relação afetiva que faltam na sociedade impessoal. Qual é o lugar do idoso? Como é aprender a envelhecer? É ressignificar a sua existência no meio em que está. Não mais tanto como alguém que tem algo a dizer no sentido técnico, no sentido produtivo, mas a sua missão como alguém que estabelece relações afetivas, que compreende, que oferece aquilo que nas gerações mais jovens é mais difícil de a gente partilhar. Então, quando a gente diz isso, estamos dizendo que, na verdade, nós somos cuidadores mútuos. Ter o privilégio de ter idosos no nosso meio, ou de sermos idosos onde nós estamos, é algo de mão dupla, né? Ou seja, os mais jovens cuidam das nossas limitações físicas e cognitivas, e nós, com a nossa pessoalidade, cuidamos deles. Mas é preciso trabalhar, né? E trabalhar essas questões já desde cedo. Não cultivar ressentimentos, deixar mágoas para trás, experimentar perdoar e ser perdoado, né? Porque a vida nos marca profundamente, e quando nós chegamos nessa fase da vida, a nossa tendência é resmungar, reclamar bastante, não achar sentido, exigir, né? Enquanto que a oportunidade, na medida em que a gente percebe que envelhece, é de recuperar
aquilo que a gente não teve tanto tempo de fazer quando mais jovem, que é a pessoalidade, as relações de aceitação, de afeto, de carinho. Então, antes de pedir aceitação, aceite. Antes de pedir afeto, reparta afeto. Na velhice, o indivíduo possui o tempo e o conhecimento necessários para exercer um verdadeiro ministério de relação pessoal. Por quê? Porque o idoso sabe o que dá certo e o que não dá certo, né? E por isso, com as suas experiências positivas e negativas, ele pode refazer a sua vida, ressignificar a sua vida, reposicionar a sua existência. Mas isso tem que começar cedo. Então, a gente pode dizer assim, que o idoso tem uma missão. E a missão dele é reaprender a ser gente, com gente. Reaprender a ser pessoas com pessoas, né? A lidar com o outro sem esperar nada em troca, porque as nossas relações são muito de troca, né? O que eu me relaciono com quem pode me oferecer algo. O idoso já não tem mais tanto a oferecer, então ele pode estabelecer relações mais despretensiosas. É uma oportunidade que você pode aproveitar nessa fase da vida, né? E aí eu lembro aqui também de uma palavra bíblica de Mateus 16, 26, onde Jesus Cristo ele já alertou as pessoas do seu tempo, seus discípulos, quando ele diz, pois, o que vai aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro? Então, em todas as fases da nossa existência, mas de modo típico, né? De modo, uma oportunidade especial, na medida em que avançamos na idade, temos a oportunidade de vivenciar isso, de que o mundo inteiro não se ganha através apenas do trabalho, da produtividade, mas que a vida vai se fazendo nas relações despretensiosas, onde a gente não ganha muito em troca. É lógico que nós não precisamos ser dogmáticos quanto a isso, né? É impossível vivermos uma vida totalmente despretensiosa. Todos nós precisamos trabalhar e sobreviver. Eu mesmo ainda dou aulas e preciso ter performance, ter técnica, ter conhecimento, né? Repartir coisas que também me dão sustento, nos dão sustento para a nossa subsistência. Mas o idoso tem uma oportunidade especial de resgatar a sua própria pessoalidade que se vai fazendo na relação com os outros. E aí, a nossa fé, ela joga um papel muito importante, né? Ainda que seja muito difícil na sociedade de hoje falar sobre Deus, é preciso falar sobre isso. Porque, na medida em que a nossa fé está direcionada a Deus e nós estamos bem em relação a essa dimensão religiosa, né, a esse aspecto religioso da nossa vida, né, que a fé pode ser um modo de vida, não tanto conselhos, né, mas fé como um modo de vida, um modo de ser gente no meio de pessoas. E aí vem a pergunta, quem dá o pontapé? O cuidador ou o cuidado? Isso é o mesmo que a gente pode ver naquele ditado popular que diz assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, de fato, todos nós somos cuidadores uns dos outros, né? E nesse segundo tópico aqui da minha fala, eu estou justamente dizendo assim, de que, apesar da condição de desprezo por vezes de desprezo ou de marginalização do idoso, isso não precisa ser a nossa condição pode ser outra, nós podemos retrabalhar isso, no sentido de redescobrir o que somos,
né? E aí a fé ocupa um espaço fundamental. E eu sou muito grato também que na comunidade de Martin Luther, na paróquia Cristo Salvador, nós temos um grupo de pessoas que a gente pode exercitar pessoalidade, né? Alguns de vocês que estão aqui hoje à noite, do nosso grupo, quase todos eles são pessoas que estão envelhecendo como eu, né? Fred, Regina, Johnny, Heidi e Antônio, já um pouco mais jovem, né? Antônio e Kátia, mas vocês também estão caminhando rapidamente, né? Como nós. Isso é um trem que não para, né? Então, ter um grupo de amizade, de convívio, o Mário Tessmann está aqui, né? O Mário Tessmann é um amigo de mais de 30 anos, o Gilmar Devantier, mais de 30 anos, Guilherme Kaiser, mais de 30 anos, né? O Alfredo e a Vera, a gente se conhece só há uns 6, 7 anos, né? Mas essas relações pessoais, elas levam tempo, e é um preparo, é um pré-preparo, começar já desde cedo a ter relações pessoais com algumas pessoas, algumas amizades que sejam duradouras, né, que vão vida adentro. E eu tenho não muitos, mas alguns. E isso é fundamental para que a gente chegue nessa fase da vida resolvendo melhor os conflitos que vão aparecendo, né? E eles aparecem. E eu sou muito agradecido por algumas pessoas que eu posso, mesmo nesse tempo de pandemia, ligar o vídeo aí e ter um papo durante 1 hora, 1 hora e meia, né, conversando sobre tudo, inclusive sobre os medos e angústias que a gente tem, né? Sim. Falar sobre alguém com os medos e angústias que a gente tem. Não é preciso sempre esconder, nem negar. Também não falar para todo mundo, né? Mas ter algumas poucas pessoas para fazer isso. Então, quem dá o pontapé inicial? O cuidador ou o cuidado? Ou, na verdade, nós todos somos cuidadores uns dos outros. Lembrando isso, que eu quero ser amado pelo que sou e não pelo trabalho ou serviços que presto. Eu vejo muitas pessoas muito dedicadas na sua profissão, no seu trabalho, mas lá no fundo eles têm um coração tão carente como qualquer um de nós. Fazem, se dedicam, porque esperam ser valorizados pelo que elas são e não pelo serviço que prestam. Lembremos uma outra palavra do Evangelho que diz assim: faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem com você. Qual é o princípio da ética, né? O princípio da ética e das relações humanas faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você, né? Todo ancião tem particular necessidade de falar sobre os temas da sua vida. Eu me lembro do Walter, né, que o seu Walter se despediu de nós há alguns meses atrás, né, Alfredo e Vera, um ancião daqueles que a gente tinha vontade de levar no colo para casa, né? Era uma pessoa tão bem resolvida, pelo menos era, né? A Vera está dizendo que sim, o Alfredo também era, né? Ô, seu Walter, um dia eu disse, seu Walter, eu vou lá na tua casa tomar um café. E foi tão bom, e trocas, e aí ele levou para a oficina dele, ele fazia, como é que é aquela parte das espingardas? Coronhas. As coronhas, né? E ele já nos deixou. E é uma pessoa que cuidou muito de nós lá na comunidade, né? Cuidou muito de nós. Quando a gente se reunia, ele vinha e ele dava a mão e dava um sorriso, né? E ele inventava alguma conversa para falar com a gente. E assim outras pessoas, né? Eu estou só lembrando de um exemplo aqui. Mas todo ancião tem necessidade de falar sobre os temas da sua vida. Alguns são mais
agressivos, né? Bronqueiam, esse café está frio, né? E são agressivos, mas, no fundo, é tudo carência. É tudo carência. E o cuidador, a cuidadora de pessoas, precisa crescer nessa sensibilidade. Se quer se envolver com idosos, também aos seus murmúrios, reclamações, as suas queixas, escondem por detrás uma grande necessidade afetiva de aceitação, né? E o que a gente precisa resgatar é ser gente com gente que erra e acerta, né? Não é sempre fácil, não é sempre fácil. Eu briguei já com a minha mãe um monte de vezes, e ainda brigo aos 90 anos. Aí, quando eu começo a brigar com ela, ela começa a chorar, e diz, opa, passou o limite, já não tem mais... Não, querer colocar a mãe no lugar, já passou o tempo, né? E eu queria terminar esse segundo tópico, tá? Só dizer uma coisa, que eu sei tocar num outro elemento, que eu sei que tem pessoas aqui no grupo hoje à noite que têm idosos com Alzheimer, né? E eu sempre ouço de que uma pessoa com Alzheimer profundo, avançado, perdeu a sua identidade, né? Lembro-me que, anos atrás, eu participei num hospital em Berlim, na Alemanha, de um breve curso, um sábado, o dia inteiro, sobre o mal de Alzheimer. E o testemunho dos médicos, psicólogos, enfermeiros que estavam naquele passadia lá, é de que também a pessoa idosa acometida de uma degeneração como a de Alzheimer não perde a sua identidade. As suas funções cognitivas estão praticamente todas comprometidas. Não só a funcionalidade motora, mas também as suas funções cognitivas, mas a sua identidade não desaparece. A pessoa continua lá, ela continua sensível ao toque, ao afeto, né? A tal ponto que pessoas com Alzheimer, em determinado momento, elas voltam a momentos de lucidez, né? Eu não sou médico para fazer uma afirmação definitiva quanto a isso, mas, como pastor, a minha convicção de fé é de que Deus deu para nós uma identidade, né? A Mara sempre será a Mara, né? A Ethel sempre será a Ethel, o Gerson sempre será o Gerson, independente das condições físicas e psíquicas que fizerem parte da nossa existência. Tem alguma coisa dentro de nós que é eterno, né? Que é perene, que é meu eu. O meu eu está lá, ainda que eu não o possa expressar, né? Então, a pergunta, ao final do meu segundo tópico é: quem? Eu gostaria de projetar aqui essa imagem. Aqui, eu tinha mais slides, mas como isso fica um pouco carregado, então eu não vou mostrar tudo. Eu gostaria de projetar uma frase do Woody Allen. Alfredo entrou? Vera entrou, não? Sim, sim. Sim, está projetado. Uma frase do Paul Tournier. Mas não é essa. Eu quero pegar uma outra aqui. É ali. Essa aqui uma pergunta do Woody Allen. Quem? Eu? O que ela sugere? Que eu estou implicado. E o risco que a gente corre, justamente nessa sociedade menos pessoal, mais impessoal, que nos demanda performance, né? É de que a gente esqueça de que eu sou implicado, de que a minha principal missão é viver como gente entre gente,
como pessoas entre pessoas, como filho de Deus entre filhos e filhas de Deus, né? Então, o Newton perguntou há pouco como envelhecer, né? É responder essa pergunta, eu, né? Quem? Eu? Tem aí a Mara Cardoso, não sei se ela ainda está aqui hoje, junto com a gente, né? Ela me manda todo dia umas 10, 15 mensagens pelo WhatsApp, né? Mas é tão gostoso de ter uma pessoa assim. Eu normalmente, cada 2 ou 3 dias, mando uma mensagem de volta, de agradecimento, né? Mas ela faz isso. Ela. É o jeito dela. Cada um de nós pode descobrir como ser pessoas entre pessoas, né? Não é todo mundo igual. Eu quero parar aqui e... Então, abrir também a manifestação para alguns de vocês. E o último tópico eu quero ser bem breve, né? Porque nós temos daí ainda poucos minutos para encerrar. Vejam como esse é um assunto amplo, né? Isso eu poderia dar, inclusive, continuidade para muitas conversas, né? Mas a pergunta é essa, que eu queria fazer para vocês. Quem? Eu? No sentido, como você se vê implicado nessa tarefa de cuidar e ser cuidado, independente da sua idade? Veja se você consegue dizer isso em uma frase ou uma palavra, agora. E não todos também, né? Alguns que têm algo no coração para falar sobre isso. Eu vou fechar aqui o meu microfone. Nós coordenamos as mãos levantadas. Deixa eu ver se alguém quer dizer, levanta a mão ou abre o microfone e fala. Não vejo ninguém com a mão levantada aí. Talvez só dizer, pastor Gerson, assim, bem rápido, né? Eu tive a oportunidade de passar minha adolescência e parte... Vera, teu som... Com a minha avó. Eu tive a oportunidade de crescer com ela, né? E eu acho que isso mudou completamente a minha forma de olhar para as pessoas ao meu redor. Eu acho que as crianças, os jovens, as pessoas que têm a oportunidade de crescer com as pessoas idosas, vendo as suas limitações, vendo esse processo do envelhecer e também lidando com isso de uma maneira saudável, de uma maneira assim, que ela ria comigo e eu ria com as limitações dela e a gente ia junto, assim. Então, eu era a única, né? Hoje eu entendo por quê, né? Deus me deu essa paciência de falar com a minha avó era surda. E hoje eu sei por que eu tenho esse vozeirão, assim, que eu sempre projeto muito minha voz, porque eu exercitei muito isso na minha adolescência e na minha juventude com a minha avó, de ter a paciência de contar para ela o que estava acontecendo ao nosso redor, né? Eu acho que, para mim, nessa fala, pastor Gerson, o mais importante de tudo é sempre manter as pessoas nas suas mais diferentes situações e idades conectadas, assim, né? Ligadas à família, ligadas ao que está acontecendo, não serem pessoas que estão ali sentadas, alheias, esperando o tempo passar. Não, aquilo tudo que está acontecendo ainda diz respeito a elas e é importante. Obrigado, pastora. Antônio ou Kátia, não sei quem vai falar, mas estão com a mão levantada. Kátia, pode falar. Eu, por experiência própria, posso dizer que cuidar de um idoso com demência, um idoso com Alzheimer, é muito trabalhoso, né? Todo mundo sabe, mas
acima de tudo, é muito assustador, assim, sabe? É uma experiência, assim, que você nunca sabe o que vai acontecer com ele. Hoje ele está bem, amanhã ele não está, daí daqui a pouco ele começa a falar do passado, e você embarca nas histórias dele. É assim, é algo que assusta, mas também que enriquece muito a vida da gente. Eu tive, no caso, essa experiência com o meu pai, né? Porque agora ele está sendo cuidado num lar, então não estamos mais assim tão próximos, mas o período que os meus irmãos cuidamos dele, era assim bem difícil, mas bem prazeroso também ao mesmo tempo. Difícil, prazeroso e assustador. Obrigado, Kátia, pelo testemunho. Mais alguém? Se não, devolvemos a palavra ao pastor Gerson. Muito valiosas as palavras da Vera, né? Ano passado, meu sogro e sogra, eles moram sozinhos lá em São Leopoldo, são 700 quilômetros, né? E a gente, tratando com a minha esposa e o irmão dela, os familiares, fomos buscá-los para estarem um mês conosco aqui em Curitiba, né? E eu tenho bem presente na minha memória, nas minhas emoções, ou como eles ficaram agradecidos que alguém se importou com eles de ir especialmente de carro para buscá-los e ficar, né? E assim ficar aqui no contexto familiar. E assim também acontece lá no Rio Grande do Sul, o meu cunhado e cunhada e os netos que estão sempre cuidando. Então, obrigado, Vera. E também eu sei da história que a Kátia contou, compartilho desse enriquecimento, mas também dessa dor que a Kátia conta. A Kátia é minha prima, e o pai dela, que tem seu Amandos, é meu tio, e que tem essa degeneração de Alzheimer, né? Seu Amandos, ele é meu padrinho também de batismo, né? Então eu sei bem um pouco do que vocês estão falando. Deixa eu ir para o último tópico, tá? Aqui eu quero destacar 2 elementos práticos no cuidado com idosos. A primeira, que a literatura diz, é a importância de nós respeitarmos a autonomia do idoso, né? As suas decisões, as suas vontades. Isso é fácil de dizer quando a pessoa está em suas plenas funções, né? Cognitivas e físicas, mentais, mas quando ele tem já uma limitação, um nível de dependência, respeitar a autonomia do idoso é mais difícil, né? Então, de modo que tudo o que ele demanda de cuidado por já estar num nível maior de dependência, uma criança tem dependências, um adulto tem dependência do outro, né? E o idoso, a idosa, tem um tipo de dependência. Ele pode ser que ele precisa de alguém que lhe dê uma medicação no horário certo, né? Ou outros cuidados, caminhar, no subir e descer escadas, eu não sei, N situações. Mas, ainda que a gente exerça um cuidado com o idoso, é preciso respeitar sua autonomia. Então, isso significa partilhar com ele todas as ações, não apenas fazer, né? Mas partilhar as ações. Agora eu vou fazer isso, o que você acha? Né? Um dos assuntos mais difíceis aí é justamente essa crescente número de idosos que querem continuando a morar na sua casa e sozinhos até o final da sua vida, né? Sabemos da dependência, mas ao mesmo tempo precisamos respeitar a sua autonomia. E o outro aspecto do cuidado com os idosos é a presença. Então, além de negociar tudo, falar tudo, sempre dizer tudo que
é feito ou deixar de ser feito e buscar anuência, né? Além da autonomia, é a presença atenta às necessidades do outro. O cuidador, a cuidadora precisa ter presença, estar lá, né? Há uma palavra que foi dita, há um gesto que foi dito, há uma mudança de humor e N outros exemplos que a gente poderia dar. Porque no respeito à autonomia e à presença, não permanente, mas constante, para com esse grupo de pessoas, restaura neles a sua dignidade e a sua qualidade de vida. O respeito à autonomia e à presença atenta, ela promove dignidade e qualidade de vida, né? Liberdade. Liberdade e dependência é uma equação muito difícil, né? Mas se a gente tem no horizonte essa ideia de que a gente também tem necessidade de cuidados, né? Eu sou muito grato à minha esposa, que cuida tanto de mim. Eu espero que eu também cuide dela, pelo menos uma parte, nessa troca mútua de necessidades, né, que nós temos. Respeitar a autonomia do outro, a autonomia da mulher, a autonomia do homem, do idoso, da criança, né? Perguntar, falar, conversar muito, integrar sempre, como a Vera disse, apesar da dependência que a gente possa estar experimentando, né? Então, o preparo para a velhice precisa começar muito cedo. E esse preparo passa pelo resgate da nossa pessoalidade. Nós temos que encontrar caminhos alternativos para não sermos apenas robotizados e tecnicistas, como nós somos exigidos. Precisamos ser, sim, precisamos ter isso, mas não perder o afeto, o carinho, a pessoalidade, a nossa espiritualidade. E eu gostaria de ir mais ao fim, e já são 8h30, né? Então, eu queria compartilhar um ou dois slides com vocês aqui. Daí, com isso, eu também vou terminar. Isso. Vocês viram que esse versículo bíblico que eu citei antes, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas, né? Todo mundo conhece essa passagem bíblica a tal ponto que em todas as religiões, e também, inclusive, na sociedade não religiosa, né, não confessional, esse princípio de fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco, ele é uma regra de ouro da conduta e das relações humanas na modernidade. Apesar de toda a impessoalidade, essa é uma regra difundida no mundo ocidental, que a gente já não sabe bem o que significa, mas que está na memória de muitas pessoas. Essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas e repetidas, por exemplo, por um filósofo alemão que se chamava Immanuel Kant. Ele sempre repetia isso aqui: tu quer saber o que é certo e errado? Então faz para os outros o que gostaria que fizessem contigo. Porém, há um porém. E com isso eu queria ir aos poucos chegando ao fim. Há uma diferença em a gente fazer algo simplesmente porque alguém nos disse que deve fazer. Vamos dar o exemplo. Nos disseram que a gente tem que cuidar dos idosos. Isso é um dever, então eu tenho que, até o final da minha existência, cuidar dos idosos, não abandoná-los, né? Mas há uma grande diferença entre o que
a cultura moderna ensina que a gente tem que cumprir os nossos deveres também para com os idosos e as outras gerações, né? Dar educação para os filhos, etc., etc., né? Ou fazer porque se tornou possível. E aqui eu gostaria de mostrar esse ramo aqui de videira, né? E vocês lembram daquelas palavras de Cristo que diz assim: sem mim nada podeis fazer, né? E vocês estão nesse mundo para produzir frutos. Então, se a gente quer realmente pensar nesse assunto que a gente levantou hoje à noite, mas pensar com o coração, e não só pelo fazer ou pela obrigação de fazer, mas fazer com liberdade, com algum nível de prazer, com pessoalidade. Então, esse aqui é um elemento importante, de nós nos sabermos conectados com Deus e uns com os outros, de modo tal de que algumas coisas que a gente precisa fazer não seja doloroso para nós, mas possa ser recompensador. Como a Kátia disse, é difícil, mas é um aprendizado enorme, né? Eu queria mostrar essa imagem para terminar aqui, né? A gente vê uma balança improvisada aqui sobre uma pedra, de um lado uma pedra e do outro lado uma pena, né? E essa pena, ela simboliza a graça de Deus, que em Cristo é disponibilizada para nós, é dada para nós diariamente, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através das orações, através das trocas, dos relacionamentos humanos, dos relacionamentos familiares, comunitários, sociais. Há sempre uma palavra de oportunidade, de graça, que é de leveza, que é que nem uma pena, que contrabalança os nossos deveres, por vezes que são pesados como pedras, né? Então, nessa dinâmica da existência do eu implicado, como diz ali a pergunta do Woody Allen, né? Não tem como nós não sermos convidados a refletir também sobre a nossa existência na presença de Deus, na presença dos seres humanos, né? E entender o que significa um Deus que age com graça, que nos aceita como seus filhos e filhas, que nos perdoa diariamente os nossos pecados, nossas falhas, e de a gente partilhar um pouco desse jeito de ser uns com os outros, com erros e acertos, né? Com limitações. Mas, então, deixe-me parar aqui no compartilhar, 8h36, e com isso tem algumas outras coisitas a mais que eu anotei aqui, mas é sempre assim, né? Eu gostaria de parar aqui e abrir mais uma vez o microfone para umas 2 ou 3 pessoas dizer do como acalenta em seu coração esse assunto, tanto do cuidar do outro como do enfrentar a seu próprio amadurecimento e envelhecimento, né? E depois eu entrego a palavra pro Alfredo para concluirmos a noite. A pastora Vera já escreveu ali no chat que podemos fazer uma segunda etapa. Eu acho que, de fato, podemos, pastor Gerson. Nós tivemos o tempo todo com mais de 40 pessoas conectadas, né? Milton teve que sair para cuidar da mamãe, mas tivemos 45 pessoas, tal. Então, acho que podemos fazer uma segunda etapa, com certeza. Tem muito para falar sobre este assunto. Antônio levantou a mão. Pode falar, Antônio? Só queria dizer a percepção, né? Eu, com 40 anos, cuidei dos meus pais. E agora, cuidando do meu sogro também, né? E sogra,
Então, assim, a percepção de tempo, tá? E outra questão, por mais que a gente seja cuidador, filhos, né, que vão cuidar de idosos, às vezes a gente não tem a percepção, por mais que você esteja fazendo certo, a ajuda de alguém profissional é importante, tá? Nós estávamos cuidando do meu sogro lá, graças a Deus conseguimos colocá-lo numa casa de repouso e houve uma melhora significativa. Então, ele tem 93 anos, tá? Por mais que todos os filhos cuidassem bem, não é a mesma coisa que um profissional. Então, assim, a ajuda de um profissional é importante. E parabéns pelo evento. Adorei. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Oi, Vini. Tudo bem, Vini? Sim. Querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vini. Mais alguém? Levanta a mão. Que bacana, pastor Gerson. Então, se ninguém levantou a mão... A Ruth levantou a mão. Eu vi agora também que a Ruth está... Ruth, teu microfone está fechado. Você vai ter que dar um jeitinho de abrir ele, ou eu te mando lá uma mensagem, você clica em cima e vai abrir o teu som. Tá, o teu microfone está fechado, Ruth. Você vai ter que clicar ali. Eu não consegui ativar a partir daqui o microfone da Ruth. Tem também uma pessoa que tem o nome Galaxy J2 Prime, aqui com a mão levantada também. Então o Galaxy pode falar primeiro, enquanto a Ruth está vendo lá. Mas o Agostinho também pediu para falar. Zé fala então e depois... Será que abriu agora o meu? Abriu, agora Ruth. Sim, então vamos por ordem. Então, Ruth fala, Ziglinde Eu achei fala. muito interessante desse senhor que falou que cuidadores são importantes, porque tem momentos em que precisa, por exemplo, claro, não deu tempo, de falar sobre quando os cuidados são maiores, de limpeza, banhos e essas coisas, que são muito difíceis e seria bom nós termos um segundo momento para pôr essas coisas em evidência também, sobre cuidados maiores, que cuidadores fazem muito bem. Era essa a minha colocação. De fato, esse é um tema que precisa ser aprofundado, né? Tá. Zi? Depois a Elaine e Agostinho. Tá. Isso. Não, eu também queria pegar um gancho ali no que foi falado sobre a questão dos cuidadores, né? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa de idade, ela tem essa carência, né? Que o Gerson falou, e que dá para entender, né? Porque ela fica muito sozinha, ela fica... tem suas limitações e tudo mais, né? E aí, a presença dos filhos parece que é, assim, aquela âncora para não se sentir sozinho, né? Para não se sentir abandonado. E o cuidador, ele muitas vezes é uma ameaça, porque fica aquela sensação de que vai perder essa ligação com os filhos, né? Então, eu acho que é uma questão bem difícil, assim, né? Porque, como o pastor Gerson colocou também, muitas vezes a pessoa de idade, ela vai ser ríspida, ou vai ser, às vezes, brava com alguma coisa, mas é a carência dela, né? E, então, são questões bem complexas mesmo, né? A gente conseguir lidar com isso. Porque, por um lado, você tenta, né, colocar certas coisas, como a questão dos cuidadores, que os cuidadores talvez cuidem melhor, né? Mas, por outro lado, tem esse medo que
o idoso muitas vezes carrega do abandono, né? Então, só queria colocar isso na balança. Eu achei muito bonita a última imagem, né? Aquela imagem ali com as pedras e com a pluma. Eu acho que realmente, né? Às vezes a gente está vendo só a pedra, né? E a gente pode ser a pluma ali também, né? Naquele conjunto, né? Trazer uma palavra de aconchego, enfim. Mas é difícil, né? Porque parece que a pedra pesa bem mais, né? Obrigado, Ziglinde. Passa a palavra para Eliane, que tinha pedido, o Agostinho, não sei quem vai falar. Eliane, pode falar. Fico um gostinho de quero mais. Tá bom, Eliane, obrigado. Então, a Eliane já está pedindo um segundo encontro. Vamos pensar, né, Pastor Gerson, no segundo semestre nós pensamos, e daí uma abordagem específica, talvez, né? Muito legal. Então, nós temos aí de repente, um painel com um médico também, Sim. Porque, como eu disse no início, hoje a minha palavra seria pastoral, de um educador, né? Mas o cuidado é bem mais amplo, então, mas é excelente. E essas falas nos mostram onde estão as necessidades, né? Nós temos médicos na comunidade que trabalham com idosos, inclusive, né? Podemos fazer um painel com médico, psicólogo e pastor, né? Acho que é muito bacana. Nós temos 15 para as 9, eu acho que nós podemos ir encerrando, né? Se eu posso fazer assim um fechamento, eu acho que o que eu queria destacar, a frase que mais me marcou, assim, que o pastor Gerson disse, é a frase valor em si. A pessoa idosa tem valor em si, como qualquer pessoa tem valor em si. A criança, o adulto e a sociedade não olha para a pessoa como tendo valor em si. E desde que eu estou no ministério, uma das coisas que eu mais tenho escutado sempre, em todas as comunidades, em todos os presbitérios, uma preocupação muito grande com crianças, com adolescentes e com jovens, em todas as comunidades. E daí, quando a gente tenta ver por que desta preocupação tão grande com crianças, jovens e adolescentes, vem a seguinte frase depois: porque elas serão o futuro da comunidade. É uma frase que, por si só, ela é excludente. A criança não será o futuro, o jovem não será o futuro, ela é o presente. Cada ser humano é o presente. Se a criança será o futuro, a pessoa que diz essa frase, ela automaticamente está dizendo que a pessoa idosa já é o passado. E o olhar é unicamente para aquela pessoa que produz algo. Essa é o que tem valor na sociedade. Que então, quando a gente cuida muito da criança e do jovem, é porque a gente pensa, ela vai produzir, vamos cuidar dela, ela é o futuro, ela é o sustento da comunidade, ou de forma geral na sociedade, né? Então, acho que a frase que vale a pena a gente olhar é a questão valor em si. Deus nos olha e ele percebe o valor em si que nós temos, não porque nós fomos tal, ou vamos ser tal, ou temos tal, mas nós temos valor em si. E quando a gente olha para o ser humano como tendo valor em si, a relação muda. A gente faz respeito à sua autonomia, né? Mas gostei muito, pastor Gerson, que bacana. Acho que nós vamos continuar nesta perspectiva que você apontou, né? Não sei se quer dar umas palavras finais, conclusivas, e depois nós podemos ter um momento de oração ainda, em gratidão também por este momento, né? Sim, é só também expressar a minha alegria, a minha gratidão. Sem vocês, hoje à noite, atentos e interessados, até pela mídia eu percebi momentos de grande foco aqui de todos vocês, uma percepção que eu tive, não sei se foi olhando os olhos de alguns de vocês, mas foi muito, muito bom e eu me sinto grato, privilegiado por essa oportunidade. Tá? Entrego a conclusão do nosso encontro para você, Alfredo, pastor Alfredo. Muito obrigado, pastor Gerson, obrigado a cada um e a cada uma. Fiquei muito feliz de poder ver pessoas de longe, como o pastor Dilmar, né, o pastor Guilherme, que a gente não vê sempre, mesmo que no quadradinho, né, uma alegria, pessoas de todos os cantos aí, né? Então, queremos ter uma palavra final de oração. Diz a pastora Vera aí no chat para mim, que quem vai fazer a oração é a Veridiane, né, a nossa PPHmista, candidata a diácona, e tem também esse foco, esse olhar especial para com o cuidado com as pessoas idosas.
Gostaria de saber se a gente tem... Alguém gostaria de trazer algum motivo especial de oração também para este momento? Eu, Veridiane, para nossa Elfe, da Comunidade da Trindade. E para as filhas também, assim, que estão cuidando dela, né, nesse tempo, e as duas estavam com Covid. Então, é um tempo bem complicado, assim, para toda a família. Matilde também levantou a mão aí, Veridiane. Pode falar. Então, eu quero pedir para minha amiga Dalva, que está com câncer e está praticamente em estado terminal já. Está muito, muito deprimente a situação. Fui ver ela hoje e voltei desanimada. Oramos por ela, né? Alfredo, só quero saudar Rolf Rick, pastor no Sim. Rio de Janeiro. Vi ele aí também. Bem-vindo, Rolf. E agora continua. Pode assistir a palestra depois, ela foi gravada e a gente pode mandar, o pastor Gerson manda o link depois. Eu mando sim. Ok, mais alguém gostaria de compartilhar um motivo de oração, gratidão, intercessão? Tudo bem. Então, convido vocês para orarmos. Querido Pai, nós te agradecemos pelo encontro desta noite. Te agradecemos pelo pastor Gerson ter tirado este momento para trazer uma reflexão tão importante para a nossa vida e também sobre o nosso futuro, ou de valorizar a pessoa idosa, de contemplá-la com sabedoria, de contemplá-la com alegria, com gratidão pela vida e por tudo que ela fez por nós e por todas as pessoas. Que nós possamos aprender cada dia mais a valorizar as pessoas idosas diante dos momentos que nós nos encontramos, a termos empatia, a termos paciência, a sabermos respeitá-las diante das dificuldades de saúde em que elas estarão se encontrando. Que nós possamos sempre ter amor com elas, lhes dando e servindo-as com o devido cuidado e com amor. Que os nossos valores possam ser transmitidos também para as pessoas mais jovens, para que elas também entendam que um dia elas irão envelhecer e que irão querer destes mesmos cuidados e deste mesmo respeito. Nós intercedemos, Senhor, em especial pela dona Elke, que passa por problemas de saúde, suas filhas, pela Dalva, que está com câncer. Nós as colocamos em tuas mãos, Senhor, para que tu dê o devido olhar de sabedoria e de cuidado para com o caso de cada uma delas. Nós intercedemos por todas as famílias enlutadas neste mundo afora, em especial das pessoas que perderam pessoas amadas pela Covid-19. Nós sabemos que é um momento que nós enfrentamos de caos, mesmo diante de tantas pessoas já vacinadas, ainda enfrentamos novas ceifas dessa pandemia, desse vírus. Senhor, ouça a nossa oração e escuta o nosso clamor. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos e intercedemos. Amém. Obrigado, Veridiane. Obrigado, gente, a cada uma. Pastor Gerson, gratidão. Gratidão a todos vocês. Então, depois nós vamos enviar já o link. Aí vocês podem compartilhar com quem não pôde estar agora neste momento. Foi muito produtivo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Uma abençoada noite para todo mundo. Bom descanso. Cuidem-se. Boa noite. Cuidemos-nos uns Obrigada, dos outros. pastor.
Obrigada.